Então, eu queria convidar o Dr. Gustavo Maglioca para se juntar a mim aqui no nosso palco virtual do GSSI. Aí, Doc, firme. Estou te vendo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo. Se tu tiver a tua apresentação para compartilhar... As meninas ficaram de dividir comigo? Elas vão fazer perfeito. Está aqui já. Isso. Tá tudo e ali. Agora eu preciso aparecer depois na telinha do Orlando. Tá aí. Doc, só aproveitando aqui para te agradecer mais uma vez pelo aceite aí para compartilhar essa noite conosco. Uma alegria muito grande estar contigo, como sempre, tá bom? Eu que tenho que agradecer, é sempre um prazer, principalmente depois de uma aula tão rica quanto a do Gerson, né? Eu tenho a sorte de dividir com o Gerson experiências de uma frequência, mas que aula boa dele. Outro dia fui até indagado numa live se havia diferença no uso da máscara, e eu disse, é claro que há, né? Porque a gente tem a base de estudos do uso da máscara num teste versus numa condição de hiperventilação de um paciente amador que nunca usou nada para correr. E o Gerson foi muito feliz, né? Não dá para comparar alho com bugalhos, você tem que estar sempre dentro da ciência. E aí, quando você tem pouca literatura, você se encontra nessa circunstância, dando opiniões. Então, Lando, vai ser muito rico, não só para passar às pessoas, mas como a gente poder aprender com o que nós estamos estudando. Queria falar um pouco para vocês sobre essa gestão da hidratação. É claro que a gestão da hidratação é um tema que todos já sabemos, já ouvimos falar em algum momento, mas é importante a gente tentar associar essa gestão se em algum momento ela muda, né? Se em algum momento essa informação se altera. E aí eu vou pedir para passar esse slide, né? Sim, de uma forma muito básica mesmo, mas que não é menos importante. Eu quis começar essa apresentação com esse slide, porque as pessoas, quando falam de exercício, adoram discutir o modelo, os princípios, suplementação de carboidratos e proteína, microsuplementação. As pessoas aprofundam na questão hormonal, na questão imunológica do exercício, mas muito poucas pessoas lembram de discutir hidratação. A gente está aqui discutindo exatamente o que seria a base, o cerne da boa prática esportiva, né? Que é colocar o nosso organismo em limites e conseguir repor os limites perdidos pelo nosso organismo. Pode passar, por favor. Então, veja bem, a gente pode falar, obviamente, que a hidratação é um processo associado à termorregulação, né? Quando nós estamos nos exercitando, nós estamos produzindo calor, e esse calor ali tem que ser eliminado. Este processo envolve muito a água intracorpórea, e essa água intracorpórea que tem um papel importante. Por isso, a termorregulação sofre interferência direta das condições ambientais. Pode passar o próximo slide. Quando nós estamos fazendo exercício, depende muito da condição do ambiente. Condição de temperatura, condição de umidade, condição de várias formas, sua condição prévia, mas entendendo o ambiente, umidade, temperatura, é possível nós entendermos a dificuldade que nós teremos naquele dia para fazer exercício. Só que isso, quantas vezes forem ignorados? E dessas vezes que forem ignoradas,
Quantas vezes nós ouvimos histórias no esporte, né? Histórias essas que foram relacionadas à performance, que foram relacionadas a situações de doença, situações de crise que as pessoas tiveram durante uma prova. Então, um simples ato, como estar atento ao seu controle de temperatura e hidratação, as pessoas poderiam ter evitado os maus que elas mesmo tiveram. Pode passar. Então, falando um pouco do que eu estou querendo passar a vocês, é que hoje, mais do que nunca, a hidratação ela deixou de ser apenas uma informação e virou uma forma individualizada de se fazer e de se manter na atividade física, através de testes, como, por exemplo, o Sweat Test, que nós trouxemos aqui até vocês. Sim, pode passar. Existem formas de você conseguir controlar o teu suor, a sua taxa de suor, o seu controle da temperatura corpórea através do exercício por testes individualizados. Porque nós sabemos, né? Sim, a ciência ela traz a base e através da base a gente aprofunda, né? E aí no esporte a gente quer saber o individual, o detalhe, como levar o atleta no seu máximo. E é isso que testes como o teste do suor podem nos trazer. Pode passar. Então, olha que bacana quando você cria uma circunstância de conduta para que você avalie antes, você avalie durante e depois o atleta. Pode passar. Então, eu queria só mostrar um pouco para você o que é o Sweat Test. O Sweat Test é o teste do suor, justamente onde a gente vai fazer uma aferição sobre o controle da temperatura, do peso, das taxas por ali naquele pedacinho de adesivo, que é importante vocês verem, que ali a gente vai medir o quanto se perde de água e eletrólitos, vamos dizer assim, naquele pedacinho, em relação à hidratação daquele atleta. E aí, como eu digo, né, a gente se preocupa tanto com a suplementação, a gente se preocupa tanto com a alimentação pré e pós, não que esses elementos não sejam importantes, mas a gente esquece a hidratação. Aí você está falando assim, mas esquece baseado em quê? Por favor, nós temos uma base prática que eu faço questão de mostrar para vocês. Por favor, pode passar o próximo slide. A gente vai ver uma sequência. Isso é uma sequência de uma equipe de atletas profissionais. Verde são atletas que estavam num nível bom, né, de hidratação para aquele nível de superfície corporal. O resto não estava adequado. Taxa de sudorese durante o exercício, importante para que todo mundo veja, né? As pessoas tendem a aceitar que não soam, ainda mais em dias mais frios, ainda mais em dias mais úmidos. Olha aí as pessoas achando que não estão suando, podem passar. Quantidade de eletrólitos no suor, né? Lembrando que o suor não sai ali na forma de água, existe toda uma cascata bioquímica que leva esse suor para fora do nosso organismo, e essa cascata ela é fundamental para os processos químicos que acontecem no nosso organismo, pré, durante e após, e muitas vezes nós esquecemos disso, esquecemos de repor, esquecemos de nos preocupar com a quantidade necessária, e olha aí como é que muitas vezes o atleta não está
preparado, não só na questão de água, simplesmente, como também de eletrólitos. E aí você, com um desbalanço água-eletrólitos, é ainda mais difícil você colocar teu organismo numa condição saudável de praticar aquela atividade. Pode passar. Perda versus consumo, o que todo mundo imagina, mas é ainda pior, é que a atividade, obviamente, mesmo com o consumo durante a atividade, né, mesmo tomando, se hidratando, tomando a sua bebida específica, o que acontece? As pessoas não estão prontas, as pessoas não sabem a sua dose, e aí é exatamente aquilo que a gente vê, né? A gente vê um desbalanço hídrico, mesmo sob orientação. Entendam que este é um grupo viciado, é um grupo onde pessoas são informadas com uma certa frequência. Mesmo assim, este é o resultado. E aí, quando a gente pode passar, leva para um segundo, pode passar mais uma vez, obrigado. Quando a gente leva para um nível de discussão associado à corrida de rua, onde a pessoa faz isso por prazer, onde a pessoa não está sendo ali cobrada por uma questão competitiva, ou ela está dentro de um protocolo de estudo. Ela simplesmente se coloca a fazer a atividade e com expectativa de ter resultados e performance. É importante que todos entendam que existe sim, e muito, o déficit. E aí, no dia a dia, na construção desse atleta amador, na manutenção, porque é na performance, é no incentivo, é no dia a dia que você constrói organismos mais saudáveis. Não é isso que a gente ouve, né? Que o exercício traz isso para a gente? E como é que eu vou convencer as pessoas se as pessoas não se mesmo convencem da importância de rotina? E aí, provas de 10, 25, 21, provas de 42, as pessoas poucas vezes se hidratam de forma adequada, né? As pessoas consomem os carboidratos sem o líquido, muitas vezes porque é mais prático carregar. E aí esquecem de se hidratar. Isso é muito comum e aí é o resultado que nós observamos. Então é isso que eu queria dizer para que vocês entendessem. Perda hídrica é fácil, está ali para todo mundo e ao mesmo tempo é o que todo mundo deixa para lá, né? É o que todo mundo faz questão de esquecer. E aí procura alterações de hormônio, procura alterações de suplementação e, na verdade, aquele mau desempenho é uma relação ruim entre ambiente e organismo interno. Pode passar. E na performance em si, será que eu vou conseguir na performance ter performance? Eu vou perder performance em função da minha hidratação? Bastante, né? Quem trabalha com atletas profissionais, quem trabalha com atletas amadores, bons amadores iniciantes, com certeza absoluta, já viveu momentos muito especiais de ter que explicar situações em função da hidratação, ou em dias muito quentes, ou dos riscos de alterações cardiovasculares, alterações musculares relacionadas ao exercício e queda de rendimento, fadiga. O papel da hidratação é justamente manter as condições físico-fisiológicas
fisiológicas na melhor condição possível. Olha que interessante, isso eu queria que vocês não esquecessem esse slide do papel específico da hidratação na performance. E quando eu falo performance, não é só de atletas de elite, de qualquer pessoa que se dispõe a correr. Ela tem um papel fundamental, a hidratação, na manutenção da sua performance. E como que eu vou me hidratar? Qual é a forma melhor de me hidratar? Por favor. Pode passar. Isso. A gente tem que seguir alguns parâmetros, né? Parâmetros baseados em evidência. Não é percepção só. A gente tem que seguir a base da ciência. E, pasme, a base é antiga. Mas como a gente tem visto, e eu comecei essa explicação, essa base tem cada vez mais se tornado individualizada e não generalizada. Mas, acreditem, algo em torno de 400 a 800 ml hora durante uma atividade física é o que vai fazer com que nós consigamos manter o índice. E aí, após ali em torno de 450, 600 ml, a gente vai conseguir manter níveis adequados de hidratação. Por que isso? Porque o nosso organismo, durante, está perdendo água, nosso organismo está perdendo e trocando eletrólitos justamente para manter uma condição fisiológica adequada. E depois, a mesma coisa. Eu continuo num processo fisiológico, né, que nós, no meio científico, chamamos de EPOC, né, produzindo calor, eliminando eletrólitos, trocando com o ambiente, justamente para manter o nosso organismo na melhor condição possível. E quanto mais tempo eu demoro para deixar meu organismo numa condição ótima, mais tempo eu vou demorar para me recuperar daquela sessão. E aí aquela sessão de treino começa a entrar na minha musculatura. Aí a minha musculatura também não se recupera de forma adequada. E aí a cascata começa, cascata que eu falei para vocês. Então, olha como nós, muitas vezes, queremos entender do hormônio, da imunidade, queremos entender da alimentação, e estamos ali esquecendo de nos hidratar e de terminar uma sessão e continuar o término daquela sessão com uma hidratação adequada. Pode passar. Óbvio que o Gerson, com um brilhantismo que não dá nem para comentar, falou do Covid. O Covid, ele é uma situação nova, que nós não estamos acostumados e não estávamos acostumados a lidar. Tanto que a informação ela é sempre muito diferente. Estudos precisam ser feitos e, como o Gerson disse, a ciência ela tem que nos basear antes de dizer qualquer coisa. Mas é difícil você só fechar os olhos quando as evidências são poucas e as experiências pessoais são muitas. Como é que você vai justificar isso? Estudando e se embasando cada vez mais e reconhecendo que o novo exige o aprofundamento. E é isso, eu acho, o mais importante, que nós estejamos prontos a aceitar o novo, encará-lo de frente e fazer com que o que nós encontramos dentro da ciência seja aplicado. Então, não treine sem o uso da tua máscara. Se proteja, porque isso é fundamental para que você esteja longe dessa doença. E cuidado em menosprezá-la. Mesmo que ela só pegue uma taxa pequena da população, quando ela pega, nós podemos ver nos slides do Gerson, ela é uma doença agressiva. E a gente não quer
que ninguém próximo da gente, alguém que nós ajudamos, alguém que nós estamos ali no dia a dia para atender e tratar, se afete com essa nova doença que assola. Pode passar? Eu trouxe um videozinho que eu queria mostrar para vocês. Por favor. Hoje a gente fez um teste de suor para analisar o suor de um atleta. É muito comum corredores, ciclistas, triatletas que disputam provas de longa distância terem muita perda de suor. Então hoje a gente, junto com o pessoal da Gatorade, realizamos uma avaliação, um corredor de montanha, para entender o quanto de líquido ele perde por hora e quanto de sais que ele perde também por hora. A gente tem que ter essa visão muito importante do teste, que é conseguir individualizar a hidratação de cada atleta, para a gente pensar muito na relação da performance individual. O Virgínio hoje ele perdeu 2,5% do peso corporal durante a prova. Isso ele já teria uma queda de performance importante. Então ele vai ter que ficar atento tanto na reposição de líquido e de sódio para manter essa performance adequada durante toda a prova. Otimizar os treinos do atleta na questão de hidratação e sais e otimizar principalmente as competições, que é onde os atletas muitas vezes perdem performance por grande perda de sais minerais, grande perda de líquidos e também por falta de carboidrato. Sabendo a necessidade específica durante um treinamento, a gente consegue identificar exatamente a perda de líquidos e sais minerais que cada um tem e que isso varia muito, é muito diferente entre uma pessoa e outra. E a gente consegue traduzir isso numa recomendação mais adequada, tanto para o treinamento como nos dias de competição, garantindo melhora de performance e um resultado melhor também no final das contas. Um resumo é que sim, a ciência do esporte ela tem apostado cada vez mais na individualização do atleta, e esse atleta, quando eu falo, é do iniciante, do amador, do profissional. Essa individualização ela passa obrigatoriamente pelo entendimento de sudorese e das perdas hidroeletrolíticas. E todo quadro como esse, de infecção, de corona, de falta de orientação, geram dúvidas. Dúvidas essas que pegam até nós, que somos do meio, né? Assim, como a gente aprende ouvindo o que está saindo atualmente. Imagino o atleta amador ouvindo esse monte de informação. Então, agradeço mais uma vez, foi ótimo estar aqui com vocês.